Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Esse trecho será lido do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 25. As origens. A criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produz a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra, presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão dos seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse:
Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: Eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo o que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 6º dia. Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nesse dia repousara de toda a obra da criação. Tal é a história da criação dos céus e da terra. O paraíso. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, ao lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que contorna toda a região de Evilá, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro. Encontram-se ali também o bidélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Gion, e é aquele que contorna toda a região de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Síria. O 4º rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou do homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, este é seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais e todas as aves do céu e a todos os animais dos campos. Mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada.